Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos, de boa? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o continente europeu, tá? Lembrando que um pouco mais a Europa Ocidental do que propriamente a Europa Oriental, que a gente vai discutir um pouco mais na próxima aula, tá bom? A Europa, claramente, é um continente bastante dividido nos seus aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos, influência, né, a União Europeia, ou então a CEI, por exemplo, da Rússia. A gente vê mais a parte ocidental do continente europeu, beleza? Mas quando eu falo da Europa como um todo, entenda, pessoal, que a Europa pertence a uma super placa tectônica chamada de placa euroasiática. Portanto, é comum a gente falar que a gente está na Eurásia, ou seja, uma parte Europa, outra parte Ásia. Inclusive, pessoal, mas como que eu vou conseguir saber aonde exatamente é a Ásia, onde que é exatamente a Europa? Se a gente pegar a Rússia, o país Rússia, ela tem uns montes chamados de Montes Urais. Geralmente a gente considera que dos Montes Urais para a direita, para a esquerda, aliás, é o continente europeu, e dos Montes Urais para a direita é o continente asiático. Tanto que a Rússia e a Turquia também são os dois continentes considerados continentes bicontinentais. Tanto a Rússia como a Turquia têm uma parte do seu território no continente europeu, mas tem uma parte do território também no continente asiático. Inclusive, ó, curiosidade para vocês, caso vocês não saibam, a Rússia, aliás, a Sibéria, nada mais é do que a parte asiática da Rússia. Mas a Sibéria é o território russo, tá? Esteja bem claro isso. O litoral europeu, ele é bastante recortado, né? Por exemplo, eu sempre costumo falar, quando eu faço para vocês o mapinha esquemático do Brasil. Pô, o Brasil é assim, ó, pá, 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 né? Consigo desenhar naquele triangulinho esquemático. E se eu fosse fazer o continente europeu? Eu teria que fazer aqui, ó, esquemático, hein? Vem aqui, pá, 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 e depois volta, e depois vem aqui, depois vai aqui, pá, 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 e tem umas ilhas. Percebe, galera, que eu não consigo fazer retas, que nem eu faço no Brasil. Mas nas retas também tá errado, não tá? Não, é esquemático. Agora, mesmo esquematicamente, eu não consigo fazer o continente europeu retinho, por quê? Porque ele é todo recortado. Ele é cheio de entranças. A ideia é, pessoal, se a gente pegar, por exemplo, a área da Europa, a Europa tem uma área de pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Só que mesmo assim, mesmo sendo territórios muito parecidos do ponto de vista de área, a Europa ela tem muito mais portos do que o Brasil. Porque o Brasil ele é um litoral mais reto, né? Menos recortado. Claro que como o Brasil é um país, a gente também tem um ótimo potencial para exploração, navegação e tal. Só que a Europa é um potencial muito maior, tá? Isso é um ponto importante. A Europa tem um ótimo potencial para navegação porque existe muito espaço para você ficar colocando porto. E aí você tem os portos mais famosos do mundo. Por exemplo, historicamente, a região mais rica da Europa chama-se o Vale do Ruhr. Vale do Ruhr, né? O Vale do Ruhr, ele fica bem próximo ali do Canal da Mancha, ou seja, entre a Alemanha, Bélgica, já pegando um pedacinho da França, em conexão com a Inglaterra. Essa região tem um dos portos mais famosos do mundo, chamado Porto de Roterdã, que era o porto mais movimentado até o crescimento da China nos anos 2000, e aí hoje o porto de Xangai, na China, é o mais movimentado do mundo. Mas o porto de Roterdã, na regiãozinha chamada de Vale do Ruhr, sempre foi o porto mais rico, mais movimentado do continente europeu. A Europa é um continente que sempre teve sua ligação histórica com o oceano. Pô, você pega as grandes navegações, Portugal e Espanha. Depois, por exemplo, os Países Baixos, que é a Holanda, né? A região de Flandres, por exemplo, Bélgica, enfim, Alemanha. Sempre foram grandes potências marítimas. A Inglaterra, a própria Inglaterra. Beleza? Ok. E por ter essa presença de um litoral muito recortado, existem várias penínsulas. Como assim, professor? Se eu fizer de novo, né? A Europa esquemática aqui, ó. Enfim, tal. Como que a gente fala? O que é uma península? Uma península é uma porção de terra que está cercada por oceano de 3 lados e de continente pelo outro. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a Península Ibérica. Já vou mostrar para vocês o mapinha, tá? Mas por quê? Porque você tem aqui, ó, o Mar do Norte à esquerda, você tem o Oceano Atlântico, aliás, acima, né? O Oceano Atlântico à esquerda e o Mar Mediterrâneo embaixo, tá? Então, existe aqui uma península, porque é uma porção de continente cercada por oceano dos 3 lados. Também acho importante, galera, saber quais são os principais mares que atravessam o continente europeu, tá? A gente tem o Mar Mediterrâneo, o Mar Adriático, o Mar Jônico, tá? Alguns mares aí que são bem relevantes, o Mar do Norte, por exemplo, separando o Reino Unido e a Noruega. É interessante pegar um atlas e ficar observando. Só para saber mesmo, tá? Só para saber a localização, acho que vai fazer bem para vocês. Das penínsulas, qual que eu acho que são as mais significativas para vocês? A Península Ibérica. A Península Ibérica é aquela que pega Portugal e Espanha, Península Ibérica. A Península Itálica, que surpreendentemente pega
a Itália. A Península Balcânica, que se eu perguntar para vocês, fala o país da Península Balcânica. Grécia. Tá, fala outro. Grécia, né? Só ser a Grécia, só. A Península Balcânica era a região que era a Grécia, mas também a Albânia, a antiga Iugoslávia, né? Praticamente todos os países ali, Sérvia e tal, também está na região da Península Balcânica. A Península da Escandinávia, que pega Noruega e Suécia. E a gente tem também a Península da Jutlândia. Aliás, ó, bonito nome para você colocar na sua cachorrinha, no seu animalzinho de estimação. Jutlândia. A Península da Jutlândia, ela pega somente a Dinamarca, tá? Dinamarca. País extremamente rico, desenvolvido, beleza. E além dessas várias penínsulas que a gente tem, eu posso colocar também a presença de algumas ilhas importantes. Na verdade, algumas não, várias ilhas, né? Eu nem consigo colocar todas aqui para vocês. Eu peguei as que eu acho que tem mais relevância, claro. A gente pega, por exemplo, a Ilha das Canárias, já na parte mais ocidental da Europa, pertencente aos espanhóis. Córcega, por exemplo, uma ligação bastante significativa, inclusive com Napoleão, pertencente à França. Sardenha e Sicília, ilhas italianas bastante importantes, inclusive ligação com a máfia italiana, tá? Ó, dica. Chipre, que é uma ilhazinha, pessoal, dividida metade Turquia, metade Grécia, e que existem disputas ali históricas para saber quem vai conseguir controlar aquele território, e disputas inclusive militares. A nossa aula aqui não é de União Europeia, né? De Europa. Mas um dos motivos que leva a Turquia a nunca ter sido aceita para a União Europeia é justamente esse conflito que tem com um país que já pertence à União Europeia, que é a Grécia. Claro que é o migué, né? Porque eles não querem que a Turquia faça parte, porque a Turquia tem um monte de muçulmano e é um país muito populoso. Então seriam muito muçulmanos criando regras para a União Europeia. Óbvio que a União Europeia não quer isso. Mas o miguezão que ela dá é que a Turquia não respeita os direitos humanos e uma economia de mercado. Até aí, beleza, tá? E também que tem conflitos com a Grécia. E aí a Grécia já faz parte do bloco, não posso aceitar um país que tem conflitos militares com outro que já faz parte do bloco, tá bom? Então, Chipre e as Ilhas Britânicas. Pô, as Ilhas Britânicas, que muito possivelmente vocês conhecem, né? Como o Reino Unido e o Eire, ou também conhecido como a República da Irlanda. Se eu pegar e mostrar as Ilhas Britânicas para vocês, muito cuidado, hein? Porque dentre as Ilhas Britânicas, percebam que nós temos duas ilhas. A ilha menorzinha, que é a Irlanda, e a ilha maiorzona, que é a Grã-Bretanha. Não são países, é o nome de ilha. Dessas duas ilhas, aí sim eu tenho dois países. O Reino Unido e a República da Irlanda. E o Reino Unido, ele é formado por 4 províncias: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, tá? Então, muito cuidado, não confunda Inglaterra com Reino Unido, com Grã-Bretanha, são coisas completamente diferentes. O país, de fato, é o Reino Unido. E a grande diferença, talvez a diferença histórica mais importante, é a própria questão do pouco da cultura e da religiosidade. A gente tem, por exemplo, no Reino Unido hoje, a grande maioria da população anglicana, protestante anglicana, enquanto a população do Eire, da República da Irlanda, é de maioria católica, tá? Então tem essa diferença bastante significativa. Tudo bem, pessoal? Essa apresentação aí de quem é o continente europeu, tá? Ilhas mais importantes, penínsulas mais importantes. Talvez não vá cair direto numa questão, né? Mas saber o que é a Península da Jutlândia, o que é a Península da Escandinávia, possa favorecer você indiretamente em algum tipo de questão. Beleza? Vamos partir um pouco mais para a parte física, pessoal. Só antes, ó, tira aquele print. Bom, pessoal, continuando então com a nossa apresentação. Aqui eu separei para vocês o continente europeu. Eu busquei fazer uma esquemática para vocês, claro, como que é a região norte do continente, a região central e a região sul da Europa, tá? Porque vai ficar bem claro para a gente que existem diferenças bastante significativas entre o relevo. E quando eu falo norte, eu estou falando da Península da Escandinávia, da Finlândia, né, do extremo norte do continente. A região mais central pega aí a Alemanha, a França, Países Baixos, Bélgica, né, ou seja, a região mais centro e centro-norte do continente. E a porção sul, claro, o que está mais próximo ali do mar Mediterrâneo. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, a Itália mais ao sul, né, tal. São essas partes mais ao sul. Então, ó, se a gente pegar o norte, ou seja, lá o extremo norte, Escandinávia, a gente tem a presença de vários escudos cristalinos. E lembrando, nas nossas aulas de estrutura geológica, que o escudo cristalino, ele é uma rocha mais antiga, mais dura, mais resistente, e se for do Proterozoico, existe um ótimo potencial para a exploração de minerais metálicos, que é o fato aqui, tá? O extremo norte do continente europeu tem uma riqueza mineral bastante significativa, principalmente a presença de ferro, tá? Eu coloquei ferro aqui, por quê? Porque ferro vai ser a grande matéria-prima da chamada primeira e também da segunda revolução industrial, porque a segunda revolução industrial é mais baseada no aço. E claro, para fazer aço precisa de manganês e ferro. Ou seja, ferro
é o grande destaque. Muito do que a primeira Revolução Industrial e a segunda também pegaram, que nasceram no continente europeu, está ligado à exploração mineral ali, tá bom? Quando a gente pega a região mais central, aí não, aí já são mais bacias sedimentares. E lembrando, as bacias sedimentares, elas se formam pela compactação de sedimentos, ou seja, fragmentos de rocha que vão se compactando e vão se juntando e dão origem a essas bacias sedimentares. Se o escudo cristalino tem a presença de minerais metálicos, as bacias sedimentares têm a presença de combustíveis fósseis. Pois é. Professor, mas eu sempre ouvi falar que a Europa ela é pobre em recursos minerais, que ela não tem muito petróleo. De fato, não tem. A região que mais tem petróleo, assim, que a gente pode falar, é a região do Mar do Norte, que fica entre a Inglaterra e a Noruega, entre o Reino Unido e a Noruega. Mas, de fato, não tem muito petróleo. Mas se a gente for pegar a área continental tem bastante carvão mineral, inclusive, que foi a matéria-prima das primeiras revoluções industriais. Então você pega regiões tradicionalíssimas aí, por exemplo, Alsácia e Lorena, sempre disputado por França e Alemanha, dentre outras coisas, porque era uma baita reserva de carvão mineral. A Inglaterra tem carvão mineral, a França e a Alemanha tem carvão mineral. For pegar mais o leste europeu, a região da Polônia, a região da Ucrânia também tem bastante carvão mineral, tá? Então o carvão sempre foi um importante destaque. Já o sul é a área de contato de placas tectônicas. É onde está a área de contato da placa africana com a placa eurasiática. Aí as duas placas se chocam e fazem coisinhas ali, né? Orogênese, abalo sísmico, vulcanismo. Então você pega o sul do continente europeu, a atividade sísmica ela é muito intensa. Eu, por exemplo, né, sempre fui fanzaço de gibizinhos, né? Gibi, por exemplo, do Tio Patinhas. Você pega a maga patológica, por exemplo. Isso aqui é maga patológica. Tem que ler, hein? Tio Patinhas, importante. A maga patológica tinha o grande sonho de destruir a moeda número 1 do Tio Patinhas para conseguir o toque de Midas, fazer tudo trocar ouro. E tinha que destruir aonde? No Monte Vesúvio, que é o monte mais importante, o vulcão mais importante do continente europeu. Na Itália, né? Eu, por exemplo, pessoal, já tive a oportunidade de ir para a Itália e já fui para a cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia fica do lado ali, né, do Monte Vesúvio, que foi onde, há milhares de anos atrás, centenas de anos atrás, a gente teve uma erupção vulcânica e essa erupção vulcânica carbonizou literalmente os corpos. Então a cidade de Pompeia ela foi soterrada pelas cinzas, pelos materiais magmáticos e você tem até hoje o formato do corpo das pessoas ali em Pompeia, justamente com as pessoas desesperadas, tipo, todo mundo se escondendo, meu Deus, tá vindo o vulcão, né? Como se você se protegeria do calor do vulcão. Claro que não, não protege. Mas ali no sul do continente europeu, então, geralmente quando você vê abalo sísmico e tal, é aonde? É a Itália, é a Grécia, é a Suíça. Por quê? Porque são as regiões de contato de placas tectônicas. Beleza? Quando a gente pega, então, o relevo, claro que vai ter total relação com a chamada estrutura geológica. Mas a estrutura geológica é a rocha. Já o relevo é a forma. É o embasamento e isso aqui é a forma, tá? Lá no extremo norte, nós temos a presença de montanhas velhas, montanhas mais antigas. Já foram áreas de montanhas jovens, hoje são velhas, obviamente. E grande parte disso está ligado às últimas glaciações. Geralmente, galera, a cada 40 mil anos, a gente entra em novos períodos glaciais e mais ou menos há uns 10, 12 mil anos atrás, a gente teve um período glacial que pegou grande parte do continente europeu, principalmente essa porção norte. E aí, o peso do gelo, ele é responsável por fazer um tipo de fenômeno chamado crioclastia. Clastia quebra, criogelo. Então, a quebra a partir do gelo. Então, todos os relevos eles foram moldados para esse peso do gelo. O gelo penetrando nas rochas e quebrando, desgastando, erodindo, intemperizando aquele formato. Então, você tem formações, por exemplo, como na Noruega, dos fiordes noruegueses, inclusive Elsa, mãe aí, né, do Frozen, ela mora do lado de um fiord norueguês. Você pega, por exemplo, os lagos glaciais. Existem lagos glaciais na Suécia, na Finlândia, na Noruega, tudo formado por esse peso do gelo. Fiordes, então, e lagos glaciais, bem importantes. É bastante antigo, principalmente pela erosão e pelo intemperismo glacial, tá? Já a região mais central do continente é uma grande planície. E essa planície, geralmente, é onde você tem os países mais desenvolvidos. Eu não estou sendo aqui determinista, ou seja, já que é planície, então vai ser desenvolvido. Mas convenhamos que potencializou, tá? Por quê? Porque por ser uma planície, favorece a instalação de ferrovias,
favorece, por exemplo, a instalação de hidrovias, o transporte fica facilitado, a mecanização do campo fica facilitada, você consegue ter produções um pouco mais efetivas, você consegue se aproveitar daquele recurso natural, que é um solo plano, e ainda um solo extremamente fértil para fazer grandes plantações. Então você pega, por exemplo, a França, a Alemanha, tem agriculturas que são invejáveis no mundo inteiro, criação de pecuária, por exemplo, tá? Então a região central é uma região de bastante planície, é a região mais rica do continente europeu. Já o sul tem a presença dos chamados dobramentos modernos, justamente por conta, pessoal, desse encontro de placas tectônicas, né? Então você pega os Alpes, os Apeninos, os Pirineus, os Cárpatos, são todos dobramentos modernos que ficam ali no sul do continente europeu, tá? Uma região bastante alta. Já o norte do país, o norte do continente, de novo, né? O extremo norte, você pega todos os rios de planalto, porque são planaltos antigos aqui nessas montanhas velhas. Para vocês conseguirem entender, é mais ou menos, por exemplo, tipo Brasil. O Brasil tem montanhas velhas, os nossos chamados mares de morros. São regiões que têm sim declividade, mas não chega a ser um dobramento moderno. Pensa na diferença. Dos Andes, 5.000 metros de altura, Serra do Mar, 1.500. Os Andes, extremamente pontiagudo. A Serra do Mar, toda arredondadinha, né? Ou seja, quando a gente pega o extremo norte, é esse relevo mais arredondado, esse relevo mais desgastado, intemperizado pelo peso do gelo. E os rios que tem ali, eles se aproveitam dessas quedas d'água. É bom para um potencial para energia hidrelétrica. A Noruega, por exemplo, tem grande parte da sua matriz energética dependente desse tipo de usina, tá bom? E esses rios, claro, como é uma região muito fria, eles geralmente congelam no outono e inverno. Já a região central, pessoal, presença de rios muito importantes para a navegação, historicamente, é que nem eu falei para vocês. Não dá para falar que a Europa, o centro da Europa é mais rico por causa do relevo, mas foi um fator potencializador, com toda certeza. Então você pega rios, por exemplo, como o rio Reno, é o rio mais rico do continente europeu. Atravessa de novo, né, as regiões mais ricas da Europa, Alemanha, Países Baixos, deságua no Vale do Ruhr, próximo ali do porto de Roterdã. É o rio potencialmente mais rico do continente. O rio Volga é o rio mais extenso do continente europeu. Nasce na Rússia e atravessa grande parte da planície da Rússia. E, aliás, ponto importante, como esses rios eles são rios de planície, são rios navegáveis, em geral eles apresentam vários meandros, várias curvinhas, né? Típico de rio de planície. Rio Danúbio é o rio talvez geopoliticamente mais importante, Por quê? Porque ele atravessa várias capitais, principalmente do leste europeu. O rio Tâmisa, quem nunca, né, pessoal, foi lá no rio Tâmisa, à beira de Londres, por exemplo. No rio Sena, o rio mais clássico, mais charmoso do continente europeu. O rio que atravessa as beiras de Paris ali. Eu já tive a oportunidade, tá, de novo, de ir para o Reino Unido. Pô, super interessante, tá? O rio Tâmisa, aliás, ele era tipo um rio Tietê aqui no Brasil. Sério, professor? Sério. Um rio Tietêzão, assim, ó, sujo, esgoto e tal. E aí Londres se prontificou, falou que, Londres é o Reino Unido, né, como um todo, que precisaria resgatar a vida naquele rio. E sabe o que eles fizeram? Além de um breve processo de dragagem, que é tirar o lixo, os sedimentos do fundo do rio, eles só pararam de poluir. Porque quando você para de poluir o rio, você naturalmente faz com que o ciclo da água renove aquele rio. Então vai chovendo, pouco a pouco a poluição ela vai diluindo, ela vai indo para o meio do oceano, tudo tal. Então hoje o Reino Unido tem um rio, que é o Tâmisa, que as pessoas fazem piquenique, que as pessoas passeiam. Imagina fazer isso, por exemplo, no Rio Tietê, em São Paulo. Não dá, tá? Mas o rio Tâmisa, ele já foi um tietezão e hoje em dia é um dos rios muito bons do continente europeu. Talvez, assim, nadar não seja adequado ainda, tá? Mas para fazer um piqueniquezinho e tal, pode. Ou ele fazer um piquenique no Tietê, a capivara te ataca. Não é legal, tá? Não bom, não bom. Agora, quando você pega o sul do continente, aí, como a gente tem esses vários dobramentos modernos, aí sim, né, rios com altíssimo potencial hidrelétrico. Por exemplo, tem o rio Po. Isso aqui que é o rio Po. Rio da Itália, um dos rios mais importantes do país Itália, que é bastante utilizado para esse potencial hidrelétrico. Inclusive, foi um dos motivadores da industrialização, da urbanização no norte da Itália, a presença desse alto potencial hidrelétrico. Outros rios ali também têm sua importância, mas aqui no sul do continente, como temos dobramentos modernos, novamente, né? Potencial hidrelétrico bastante significativo. Então, aqui no meio, geralmente gera energia a partir de combustíveis fósseis, ou outros meios, né? Tipo a França, que gera energia a partir de energia nuclear, tá? Mas no sul e no norte, geralmente a partir de hidrelétricas. Claro que não é a matriz inteira, né?
mas pelo menos parte a partir de hidrelétricas. Beleza, pessoal? Então, ó, tira esse print aí. Bom, pessoal, fiz aqui para vocês, então, um desenho esquemático de continente europeu, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? Sobre a Europa, claro, tá? Aqui nós temos a Península da Escandinávia, a Península Ibérica, a Península Itálica, a Península Balcânica e, claro, esqueci aqui, Península da Jutlândia, como eu tinha esquecido dela, tá? Eu vou analisar com vocês aqui os fatores climáticos que influenciam, as vegetações correspondentes e, claro, depois fazer uma tabelinha para vocês, só para a gente sintetizar o nosso conhecimento, tá? Quando a gente pega os fatores, por exemplo, ó, quanto mais para baixo, quanto menor a latitude, em geral mais quente. Quanto mais para cima, mais frio. Então a gente tem, por exemplo, temperaturas que são muito quentes no sul do continente, por exemplo, o clima mediterrâneo. Aqui nem tanto, porque vai ter um outro fator interferindo, que é o fator altitude, de fato. E quanto mais ao norte a gente se aproxima, mais frio é ficando. Então a gente encontra temperaturas aqui como o clima temperado frio, como o clima subpolar até, no extremo norte do continente, tá? E aqui no meião, um clima temperado. Só que um temperado que mais próximo do oceano vai ser um temperado oceânico, é um temperado mais úmido e também tem uma menor amplitude térmica, já vamos entender o porquê. E quanto mais para dentro do continente, um temperado mais continental, que é um temperado mais seco, com maior variação de temperatura, tá bom? Beleza, então, ó, fator latitude a gente já entendeu. Fator altitude. A única coisa que se faz realmente relevante é a presença desses dobramentos modernos no sul. Então, no sul da Europa, você tem regiões, por exemplo, como os Alpes, que chega a fazer menos 10, menos 15 graus. Por quê? Porque a altitude é extremamente elevada, quando, na verdade, o mais frio deveria ser o extremo norte, tá bom? Outro fator importante aqui é o fator continentalidade, maritimidade. Talvez o continente europeu seja onde esse fator é mais importante de todos os continentes. A maritimidade é o quanto o local está próximo do oceano e a continentalidade, o quanto que ele está distante do oceano. A maritimidade da Europa, aqui se você pega Portugal, Espanha, por exemplo, França, é uma maritimidade muito grande. Isso quer dizer que as amplitudes térmicas, ou seja, a variação de temperatura, vai ser uma variação de temperatura menor. Já quando a gente pega o extremo leste do continente, região já do leste europeu, a continentalidade é muito grande. E como você tem menos umidade, a variação de temperatura é muito maior. Perceba, não estou falando que a média térmica muda, a média térmica é a mesma. Só que aqui varia, sei lá, 10 graus por ano a temperatura, aqui varia 50, 40 graus por ano a temperatura. Então aqui a gente vai ter verões muito mais fortes e invernos muito mais rigorosos. Aqui verões nem tão quentes assim, mas invernos também nem tão frios assim. De maneira geral, claro. Tá bom? E sobre as massas de ar? A gente tem uma massa de ar polar, que vem aqui, pessoal, do extremo norte, tá bom? Geralmente mais atuante no período de inverno, fazendo com que as temperaturas sejam baixíssimas na Islândia, na Noruega, na Suécia, tudo tal. Mas, em compensação, uma massa de ar que no período de verão, lembrando que o verão deles é diferente do nosso verão, nós aqui o nosso verão, ele começa em dezembro, termina em março, o verão do hemisfério norte da Europa começa em junho e termina em setembro, tá? No verão deles, vem um vento da África chamado vento Simoon. Cara, ele atravessa o mar Mediterrâneo, aqui no sul da Europa, e atua no sul do continente europeu, Grécia, Portugal, etc, tá? É um vento que vem do deserto do Saara, então é um vento extremamente quente e seco. Nossa, como será que fica o sul da Europa no período de verão para eles? Extremamente quente e seco, que é o famosíssimo clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, talvez dos climas aqui, seja o mais importante, porque ele tem um verão muito quente e muito seco, e isso favorece a ocorrência de incêndios, de queimadas naturais. Galera, todo ano você vai ver notícia, próximo do verão, né? Verão deles. Incêndio na Itália, incêndio na Grécia, incêndio em Portugal, incêndio na Espanha. Por quê? Porque o clima é um clima mediterrâneo, é favorável a esse tipo de atividade, tá bom? Então, ó, vento Simoon aqui atuando, tudo tal, verão extremamente quente e seco. Se a gente for pensar outro fator importante também, que é o fator das correntes marítimas. Na verdade, só uma é importante, tá? Que é a corrente do Golfo. É a corrente que vem lá da península da Flórida, da região do Golfo do México. Atravessa o mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, com as suas altíssimas temperaturas, e essa corrente quente vai atuar na costa oeste do continente europeu. Se é uma corrente marítima quente, de maneira geral, vai favorecer a ocorrência de chuvas. Por isso que você pega o litoral aqui de Portugal, mais ao norte, a França, Países Baixos, são regiões muito chuvosas.
Pô, você pega, por exemplo, Londres, galera. Londres. Vamos pegar a paisagem... Quem gosta, por exemplo, de campeonato inglês? Uma dificuldade muito grande que os times da Europa do campeonato inglês têm é conseguir fazer a prática de futebol e deixar seu campo agradável porque chove todo dia. Fazer um sistema de drenagem é extremamente complicado. Ou então você imagina, por exemplo, o Harry Potter, que supostamente está em Londres, né? Próximo ali da Inglaterra. Qual que é a paisagem típica? Aquela neblina londrina, né? Ou então você pega, sei lá, esqueci o nome daquele detetive lá, que faz investigações complicadas. Enfim, Sherlock Holmes. Qual que é a paisagem típica do Sherlock Holmes? Aquela neblina, aquele clima úmido, chuvoso. Por quê? Porque além de ser uma ilha, naturalmente já chove bastante, né? Ainda passa uma corrente marítima quente, que é a corrente do Golfo. E isso favorece ainda mais a ocorrência de chuvas, de nuvens. Beleza? Outro ponto importante. Como aqui está atravessando a regiãozinha chamada de Mar do Norte, esse Mar do Norte ele não vai congelar no período de inverno, mesmo tendendo a congelar, por quê? Porque, como essa corrente marítima é uma corrente quente, essa região do Mar do Norte, que deveria congelar no período de inverno, não congela. A corrente do Golfo impede o congelamento do Mar do Norte. E a Noruega, todos nós sabemos, que é uma grande produtora de bacalhau. Pois é. Geralmente, bacalhau, quando eu falo para vocês pensam em Portugal, mas Portugal não tem tanta pesca assim de bacalhau. Eles sabem mais preparar o bacalhau, né? Agora, quem efetivamente pesca o bacalhau é justamente a Noruega. Não teríamos como ter pesca de bacalhau durante o ano inteiro se não fosse a atuação da corrente do Golfo. Belezinha? Pegando as vegetações que correspondem, que são a resposta ao clima, o sul aqui do continente europeu, clima mediterrâneo, presença de maquis e garrigues, parece um cerrado mais seco, uma vegetação bem arbustiva. Mais próxima aqui do litoral, as chamadas florestas temperadas, que é uma floresta, pessoal, aquela que eu gosto, né, bastante, porque ela é muito bonita no período de outono, que as folhas ficam bem amareladas, assim, elas caem, né, fica aquela paisagem bem bonita, tal, bem clássico do outono. Aliás, isso é um clima temperado, é uma estação que tem, é uma região que tem as 4 estações muito bem definidas, como a gente conhece nos seriados, desenhos, tudo tal. Quando a gente interioriza um pouquinho mais, lembra, né? Vai aumentando a continentalidade, vai ficando cada vez mais seco, a gente percebe a presença de pradarias, que são campos um pouco mais verdinhos, um pouco mais úmidos, e bem lá para o leste europeu, aí a presença de estepes. Inclusive, aqui no leste europeu, existe até a presença de um clima já semiárido, hein? Semiárido. Chega a ser um clima semiárido, justamente por conta da distância muito grande em relação a grandes oceanos. Tranquilo? Quanto mais a gente vai para o norte, a gente encontra aqui já, na porção do extremo norte do continente, uma presença de uma taiga. Isso aqui que é a taiga? É a floresta de pinheiros, a floresta de coníferas. Excelente madeira, hein? Uma das melhores madeiras, madeira de lei para fazer papel, celulose, móveis, etc. E mais ainda ao norte, a presença da tundra. Tundra é uma vegetação de musgos e líquens, que aliás é uma vegetação até sazonal. Ela só existe durante uma época do ano. E quando está verão, derrete o gelo, ela existe. No inverno, ela está ali congelada. Obviamente, não existe. Beleza? Vamos sintetizar tudo isso numa tabelinha? Só antes, pessoal, tira esse print aí, por favor. Então aqui, pessoal, só uma tabelinha resumo, digamos assim, do que eu mostrei para vocês na lousa passada, né? O norte, o clima subpolar, no extremo norte, temperado frio, naquele mais ou menos. A vegetação de tundra, que é a vegetação de musgos e líquens, também no extremo norte do continente, região muito fria. E a taiga, que é a floresta de coníferas, mais para o centro-norte do continente. Inclusive, ó, presença aqui, né, de papel, celulose e tal. E aqui, geralmente, isso aqui é utilizado para pecuária. Pecuária de alce, sim, aquilo que pareça, né? Lá no extremo norte do continente. Já os fatores que causam isso são as altas latitudes e a presença da massa polar, que atua no norte do continente, principalmente no inverno. Quando a gente pega a região central, existem os vários temperados, né? Eu coloquei para vocês o temperado oceânico, que tem uma amplitude térmica menor, e o temperado continental, que tem uma amplitude térmica maior, e até o clima semiárido. Lembrando que quanto mais próximo aqui da esquerda é um temperado oceânico, depois vai um temperado continental e depois o clima semiárido. Qual a vegetação? Também depende. Se for a vegetação mais próxima do Oceano Atlântico, é uma floresta temperada. A pradaria, que é aqueles campos verdinhos com outro arbusto, geralmente da região mais central. E já mais para o leste europeu, região de clima semiárido, aí a presença das estepes, que é um campo mais seco, tá? Quando a gente pega, então, os fatores que causam isso, é o fator maritimidade e continentalidade,
alteração da amplitude térmica. Lembrando, pessoal, que você tem no extremo leste do continente regiões que chegam no inverno a fazer menos 10 e no verão 40 graus, varia 50 graus a temperatura, tá? E a própria corrente do Golfo. A corrente do Golfo que atua no oeste do continente europeu, que é uma corrente quente, aumenta a quantidade de chuvas, reduz a amplitude térmica e impede o congelamento do Mar do Norte, do Mar da Noruega, permitindo a pesca de bacalhau o ano inteiro, tá bom? Outro ponto importante aqui que é o sul. O sul do continente, galera, é muito difícil colocar um só, tá? Então o sul pode perceber que eu separei em dois. O sul da região montanhosa, então o clima é predominantemente o frio de montanha e a vegetação é a taiga, ou seja, os pinheiros, não no topo das montanhas, mas no meio do caminho, e a tundra no topo das montanhas. A taiga é de um clima semifrio, a tundra é de um clima muito frio, tá? E o fator, obviamente, são as altas altitudes, os dobramentos modernos. Já mais ao sul, região de vegetação mediterrânea, clima mediterrâneo, o clima é o mediterrâneo, verão extremamente quente e seco, favorável à ocorrência de incêndios naturais. A vegetação, uma vegetação de arbustos bastante secos, que é uma vegetação de maquis e garrigues, pega fogo de maneira muito fácil no período de verão, tá? Ressalto isso mais uma vez, galera. Aparece muito em vestibular esse tipo de questão, que mistura o clima mediterrâneo com a vegetação de maquis e garrigues. E pergunta por que existem tantos incêndios naturais no sul da Europa. Lembrando que o clima mediterrâneo, que é quente e seco no verão, não é típico só da Europa, tem também na Austrália, tem também nos Estados Unidos, tem também na Argentina, no Chile, tem no norte da África, no sul da África. Todas as regiões de incêndios naturais acontece bastante. E o fator mais importante é a atuação do vento Simon, que é aquele vento que atua, vem lá do deserto do Saara, vento extremamente quente e seco que favorece essa seca no verão. Tamo junto, pessoal? Beleza? Então tá, ó. Tira um print aí. Partindo agora para os aspectos humanos da Europa, a apresentação aqui, ó. A Europa é um continente que é considerado um continente relativamente populoso, tá? 750 milhões de habitantes. Embora, assim, se a gente for comparar com outros continentes, não seja tanto assim, tá? Mas ele é mais povoado do que populoso necessariamente. Quando eu falo para vocês populoso, é a população absoluta do continente. 750 até é uma população considerável. Mas povoado significa a densidade demográfica, ou seja, a ocupação que tem ali. Como a Europa não é um continente tão grande assim e tem uma população razoavelmente alta, então, obviamente, a gente vai ter um continente extremamente povoado. Só que, claro, é bastante desigual também. Não dá para comparar, por exemplo, o povoado dos Países Baixos da Holanda, comparar, por exemplo, com a Finlândia. A Finlândia é muito menos povoada do que a Holanda, tá bom? Ou seja, a distribuição dessa população no continente, ela é bastante desigual. E eu diria para vocês que, nesse caso, os aspectos naturais, mas que acabam combinando os aspectos econômicos, eles são bastante significativos. Pô, você pega, por exemplo, regiões do extremo norte do continente, regiões muito frias, com dificuldades de agricultura e tal, naturalmente a gente vai ter vazios demográficos, enquanto a parte mais desenvolvida, e aí a questão econômica fala muito mais alto, claro, Revolução Industrial, urbanização, França, Vale do Ruhr, tal, são regiões extremamente povoadas. Então é um continente bastante desigual na sua distribuição demográfica, tá bom? Em relação à população, eu diria para vocês que a população europeia hoje, ela nem cresce muito, nem cai muito, ela está um pouco diminuindo mais, a gente vai ver logo mais o porquê, tá? E isso tem a ver, cuidado, né, com dois fatores. Eu sempre falo para vocês, não confundam crescimento demográfico com crescimento vegetativo. O senhor pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não sei querer um dos dois, né? Cuidado, né? O que é o crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo, você pega da sua população local a taxa de natalidade e subtrai a taxa de mortalidade. Nisso, a população europeia hoje é negativa. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Que a mortalidade hoje ela é maior do que a natalidade. Ou seja, nasce mais, aliás, morre mais gente do que nasce. Professor, mas a Europa é um país com excelentes, um continente com excelentes IDHs. Como assim morre muita gente? É triste falar isso, mas chega uma hora, galera, que o velhinho vai morrer, tá? Se você aumenta muito o número de idosos, a expectativa de vida é muito alta, como, por exemplo, é no continente europeu, naturalmente a mortalidade ela vai aumentar bastante. E a natalidade, ela está caindo cada vez mais por quê? É um continente muito urbanizado. A gente já discutiu isso nas nossas aulas de população, né? Pô, você tende a ter
aumento do custo de criação do filho, maior planejamento familiar, a mulher ingressa no mercado de trabalho, maior autonomia da mulher, não quero ter filho, por quê? Porque, sei lá, prefiro um gato, prefiro um cachorro, quero viajar pelo mundo, quero gastar meu dinheiro comigo, não quero gastar com criança. Enfim, são 30 milhões de motivos que fazem com que a mulher queira ou não ter filho. Não estou falando que é errado a mulher ter filho, mas ela tem que ter a escolha. Pô, quero ter filho ou não. Não precisa ser uma pressão da sociedade. A mulher, muito mais que um ventre, ela é também uma pessoa que tem seus anseios, suas vontades, seus sonhos, né? Enfim, tá? Então a gente percebe uma queda da taxa de natalidade e o aumento da mortalidade. Só que mesmo assim a população não cai muito, por quê? Porque o saldo migratório da Europa é um saldo positivo. Ah, entendi. A Europa então está atraindo pessoas. Não falei isso, não falei isso. O saldo estar positivo não necessariamente quer dizer que a Europa esteja fazendo uma política de atração de pessoas. Podem ser outros fatores, como a gente vai analisar aqui, tá? Mas, de fato, ela está atraindo pessoas. Por que, então, a gente tem essa migração líquida positiva? Ou seja, hoje na Europa, a imigração é maior que a emigração. Imigração quando as pessoas saem, imigração quando as pessoas entram. Selecionei 3 aqui, tá? Mas existem outros casos também. A gente pode falar, por exemplo, da migração ilegal. A Europa, ela está muito próxima, por exemplo, do continente africano. Então você pega a migração, por exemplo, de africanos em direção à Europa, mesmo que não sejam refugiados, ela é bastante significativa. E aí eu cito para vocês que o Estreito de Gibraltar, que é uma separaçãozinha pequena que existe entre a Europa e a África, é extremamente significativo. Pô, a Espanha, por exemplo, ela tem 2 cidades. Uma cidade chamada de Ceuta, outra chamada de Melilla. São 2 cidades que ficam no norte ali do Marrocos, tá? Ficam no território marroquino, mas são cidades espanholas, que são enclaves, são portas de entrada para a União Europeia. E aí a tentativa de pessoas que querem sair da África e entrar em Ceuta e Melilla para depois já estar dentro do continente europeu, ela é muito grande. Tanto que, por exemplo, a Espanha ela construiu muros, exatamente, muro, tá, fortificado, para impedir a passagem dessas pessoas. Mas que não seja pela Espanha, pode ser pela Itália, pode ser pela Grécia, enfim, o sul da Europa é meio que uma porta de entrada para esses imigrantes legais. Ou, por exemplo, do Oriente Médio, também tem, né, da Ásia, por exemplo, só que aí a porta de entrada vai ser a Grécia e a Turquia. E aí, olha que importante, a Turquia hoje, controlada pelo Recep Erdogan, é um cara polêmico, eu diria polêmico, no mínimo polêmico, e que a Turquia sempre quis fazer parte da União Europeia, né? Hoje em dia não quer mais. Hoje em dia está muito mais ligado ao mundo oriental, tal, mas ainda é um agente dos 2 lados, assim. A Turquia é aquele bicho grande, aquele cara que já foi extremamente poderoso no passado. Hoje o Erdogan tem o sonho de voltar ao Império Turco Otomano, aquelas glórias do passado, e vem arranjando briga, né, com a Armênia, enfim, com uma série de países, e ameaça constantemente o continente europeu. Porque sabe que a Turquia é a porta de entrada para a Europa. Se a Turquia resolve que ela vai abrir todas as suas fronteiras de uma única vez, entre um monte de refugiados, entre um monte de imigrantes legais, obviamente não é o que a União Europeia quer. Então hoje o Erdogan ele tem a Europa nas suas mãos, embora não seja mais um grande puxa-saco assim do continente europeu, como a Turquia já foi no passado, tá bom? Então, ó, a imigração ilegal, a própria fuga de cérebros, convenhamos, pessoal, os países desenvolvidos, leia-se Europa, Estados Unidos, ela fica vistoriando pessoas que façam, por exemplo, atividades interessantes, produções de conhecimento legais, para atrair para o seu país. Você pega, por exemplo, indianos. Pô, os indianos têm uma elite ali da Índia que é extremamente bem qualificada, bem formada, os caras vão produzir conhecimento na Inglaterra, até pela facilidade da língua, pelo inglês. Então, os europeus, eles ficam observando os melhores cérebros, as melhores cabeças do Brasil, da Índia, da Argentina, etc., e atraem para o seu país com propostas extremamente vantajosas. Aí essas pessoas saem do seu país de origem e vão produzir conhecimento, vão trabalhar nesses países mais desenvolvidos. Claro, isso é extremamente prejudicial para o país subdesenvolvido, né? Mas para a Europa, por exemplo, é uma baita sacada. Então, essa fuga de cérebros, políticas públicas de atração de cientistas e trabalhadores qualificados. E a própria questão dos refugiados. Não, professor, refugiado você já falou, já. Não falei. Refugiado e imigrante legal é coisa completamente diferente. A Acnur, que é a agência da ONU que cuida da questão dos refugiados, praticamente todos os países mais liberais, ocidentais, democráticos, eles assinaram uma convenção internacional de aceitar os refugiados. O
que é um refugiado? Não é um imigrante legal. É uma pessoa que está fugindo do seu país porque ela corre risco de vida. E aí, por exemplo, há perseguições étnico, político, religiosas, há guerras civis que estejam acontecendo, fome que esteja acontecendo, enfim, tá? Tudo isso acaba sendo motivação para aquele país que está repulsando a sua população ser considerado um país que está liberando refugiados. E aí, supostamente, os países têm que receber esses refugiados, fazer políticas públicas de inserção no mercado de trabalho, tudo tal, tá? A Europa, eu diria para vocês que nos anos 2010, tal, por aí, a Angela Merkel, grande liderança da Alemanha, né, nesse período, ela meio que comprou a briga. Por mais que a população europeia não tenha gostado. A Europa tem sim responsabilidade histórica na pobreza, nas guerras, em todos os problemas que acontecem no Oriente Médio, na África. Então nós europeus, nós temos responsabilidade de trazer esses refugiados para cá, até pelo acordo que a gente assinou, tá? Só que, claro, por mais que ela tenha... Nossa, professor, palmas para a Angela Merkel, hein? Parabéns. Primeira coisa, não foi assim, nossa, ela trouxe, mas não é que ela integrou, inseriu no mercado de trabalho, mais ou menos, tá? Mas enfim, melhor do que nada, né? E outra coisa também, a população não gostou muito disso não. Por quê? Qual que é o medo da população local? É uma islamização do continente. De fato, a população europeia está caindo. Vem bastante imigrante legal e refugiados. Grande parte deles, muçulmanos, cultura completamente diferente, tal, né? Será que a Europa, ela vai se tornar um país islâmico? Cara, grande parte dos cientistas dizem que sim. Até 2060, 2070, não sabemos quando exatamente, a Europa vai ser um continente de maioria muçulmana. E aí, obviamente, a população local, ela tem muito medo disso, né? Por exemplo, fala que os islâmicos, eles oprimem mais as mulheres, os islâmicos, eles são mão de obra barata, eles geram concorrência no mercado de trabalho, queda dos salários, aumenta os atentados terroristas, etc. Galera, de fato, é uma visão um pouco preconceituosa isso, né? Existem, por exemplo, terroristas islâmicos? Claro que existem. Existem, por exemplo, islâmicos que mesmo numa sociedade diferente agem de maneira violenta contra as mulheres? Claro que existe. Mas, de verdade, a tendência é que essa integração cultural gere benefícios tanto para os europeus quanto para os islâmicos. A história mostra pra gente que integração cultural ela é muito mais benéfica para os dois povos, não maléfica. Essa aqui é a minha cultura, então eu não me misturo com ninguém, hein? Meio nazifascista isso, né? Eu sou superior. Eu não quero me misturar nem com islâmicos e tal. Cara, a agregação, a mistura cultural, ela é benéfica para todos os povos, tá? De fato. Mas a população europeia hoje tem medo, né, dessa islamização do continente. Só que aí a gente tem um problema. Por quê? Tá reduzindo a população, nasce cada vez menos e morre cada vez mais, a gente vai ter aumento dos gastos públicos e queda dessa arrecadação. Por quê? Aumenta o número de idosos, economicamente, mais gasto com saúde, mais gasto com previdência e aumenta, reduz a arrecadação de impostos. Porque geralmente quem paga imposto é a PEA, a população economicamente ativa, os adultos que estão no mercado de trabalho. Pô, se você tem aumento dos gastos e redução da arrecadação, isso significa crise econômica. É uma coisa que hoje os europeus estão atravessando, tá? Então você tem aqui, ó, hoje a Europa está nessa quarta fase da transição demográfica, com aumento dos idosos e redação na PEA. Aumenta os gastos e reduz a arrecadação. Vai lá. Você é o primeiro-ministro, sei lá, da Alemanha agora. Eu quero que você fale para mim qual é a solução. Porque você tem que melhorar a economia do seu país e você tem que fazer isso sem deixar a Europa se islamizar, porque a população, de maneira geral, não gosta disso. Vai lá, 1, 2, 3, vai, responde. O que você faz? É o dilema de todos os países da Europa. Não tem muito o que fazer, não tem o que fazer, tá? Por quê? Olha o que os europeus estão tentando fazer, as soluções. Vamos tentar, então, fazer projetos de adiar a aposentadoria. E aí, será que está dando certo esse tipo de projeto? Adiação de aposentadoria? Dá nada, pessoal. Os europeus, de maneira geral, eles têm uma questão muito forte com o keynesianismo, o estado de bem-estar social. Ao longo de todas as últimas décadas, eles estiveram acostumados com welfare states, ou seja, o Estado garantindo ótima qualidade de vida, educação, transporte, saúde, segurança, previdência, aposentadoria. Vai tirar isso dos caras? Os caras reclamam, hein? Reclamam. Eu pego para vocês, por exemplo, quando o Macron anunciou que ia fazer uma reforma da Previdência, classes de trabalhadores começaram a protestar. Inclusive, na época, o filme do Coringa, ele estava super importante,
os bombeiros, uma das classes que foram protestar, se vestiram de coringa e começaram a atacar fogo na Champs-Élysées. E aí fica a questão, se os bombeiros estão tacando fogo, quem vai apagar o fogo? Tô brincando, né? Mas de fato, pessoal, as classes elas começam a protestar. E, por exemplo, o Brasil também passou por uma reforma da Previdência, porque a gente tinha previdências diferentes e tal. Na França, cada classe tem uma previdência diferente. Então tem a previdência dos bombeiros, a previdência dos policiais, a previdência dos professores, a previdência, enfim, tá? É uma confusão geral e isso acaba aumentando os gastos. Então fala, por exemplo, de adiar a aposentadoria, cortar gastos, é uma coisa que a Europa não está aceitando muito não, tá? Grandes protestos por parte da população. Ao mesmo tempo, a gente poderia, professor, então, estimular a natalidade. Isso já existe. Pô, você pega, por exemplo, licença maternidade na Noruega, 2 anos, paternidade 6 meses, bolsas para você ter um filho, um estímulo, redução dos impostos, tudo isso está sendo feito. Mas a questão da queda da natalidade não é só uma questão econômica, é também uma questão cultural. Pô, tem mulher, casal, de maneira geral, que se você, te pago, sei lá, tanto para você ter um filho, não quero criança, odeio criança, quero que trabalhar, seguir minha vida, viajar, etc. Então é muito mais uma questão cultural do que meramente uma questão econômica. E aqui muito cuidado, porque eu sei que alguns de vocês tendem a entrar no autoritarismo, né? Professor, já sei então, ó. Já que eles não estão querendo ter filho, vamos fazer tipo uma punição, ó. Se não tiver filho, vai ter que pagar pesados impostos para o Estado. Sabe quem parece esse tipo de atitude? A China, né, galera? China, tá? Convenhamos que você condena o autoritarismo chinês, não condena? Então, por que você... Imagina se fosse com você, por exemplo. O Estado te obriga a ter filho, senão você vai pagar imposto. Ah, não consigo, então você vai ser preso por causa disso. Não tem como, tá? Então, o Estado ele tem que, ao mesmo tempo, estimular a natalidade, mas manter uma liberdade individual. A pessoa não é obrigada a ter filho se ela não quiser. Pô, tem que ser uma escolha pessoal. Claro que o Estado gostaria que ela tivesse, para ajudar com a PEA e tal. Mas você não pode obrigar ninguém a fazer nada. Beleza? Ou então, por exemplo, podemos importar trabalhadores. Só que essa importação de trabalhadores... Galera, o que gera isso aqui, ó? Xenofobia. Os ataques, né, que a gente vem vendo, inclusive com o crescimento de uma extrema-direita hoje no continente europeu. Você pega, por exemplo, alguns eixos. A Itália, por exemplo, Matteo Salvini, uma liderança extremamente reacionária. Marine Le Pen na França. Na Polônia, na Hungria, o Viktor Orbán. O Viktor Orbán, a Hungria, talvez seja um grande exemplo disso. Na Hungria, a gente tem, por exemplo, uma população hoje que está caindo. E a Hungria também é um país que seria uma rota de passagem dos refugiados. O Viktor Orbán fechou completamente as suas fronteiras, completamente. Só que como a população está diminuindo, está reduzindo a PEA, ele falou assim, população, vamos ter filho. Olha o que esse cara fez. Esse cara, ele nacionalizou, ele estatizou todas as clínicas de fertilização do país para tornar o processo ou gratuito ou muito barato. Ou seja, você não consegue ter filho porque tem alguma dificuldade, o Estado paga para você ter filho. Meu, tenha filho, mas ocupe, desenvolva a Hungria. Coloque aqui húngaros não islâmicos para o crescimento da nossa população. Então, esse choque de civilizações hoje no continente europeu é uma coisa muito grave, é uma coisa muito forte e que, obviamente, pode aparecer também no seu vestibular. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, tira um print aí, por favor. Falando um pouquinho, pessoal, sobre o histórico de imigração da Europa, é bem importante ressaltar que existem várias fases. A Europa nem sempre foi tão atrativa como ela é hoje, claro, tá? Inclusive, no século XIX, até o comecinho da Segunda Guerra Mundial, até o final, né, naturalmente, a gente percebe que a Europa era um continente majoritariamente de emigração, ou seja, as pessoas queriam sair do continente europeu. Só por que sair da Europa? Os caras estão... Calma, por quê? A Europa da época não é a Europa que a gente conhece hoje, claro. A Europa da época era uma Europa que estava convivendo com muito desemprego e com bastante pobreza, inclusive pelo próprio processo das revoluções industriais. Gerou muito desemprego estrutural, as pessoas mais pobres, sem qualificação, não tinham emprego, não tinha direito trabalhista, bem-estar social, coisa que o valha. Então o desemprego e a pobreza eram bastante grandes na Europa. Foi um período de bastante guerra, inclusive processos de unificação tardios. Cito para vocês Alemanha e Itália, por exemplo, que não foram processos simples, com toda certeza. As guerras, né? A gente pega a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo antes, o século XIX, um momento bem tenso, Primavera dos Povos, revoluções burguesas acontecendo. Não foi um século simples para o continente europeu. E claro, existiam regiões atrativas no mundo, ou pelo menos que pareciam ser atrativas.
principalmente as chamadas antigas colônias. A gente pega, por exemplo, o Brasil mesmo, era um país que na época estava tentando atrair mão de obra para suprir a demanda do fim da escravidão. Né? Então, mão de obra livre, assalariada para o Brasil, a Argentina atraía, principalmente os Estados Unidos atraía. Os Estados Unidos, no século XIX, que fez até aquele processo, né, o Homestead Act, da ação de terras para imigrantes europeus ocuparem e desenvolverem o território, na tentativa de sair só do Oceano Atlântico e ocupar o Pacífico, a chamada corrida para o oeste. Então, os europeus tinham fatores atrativos nas ex-colônias, leia-se América principalmente, e fatores repulsivos no seu próprio continente. Então, foi natural as pessoas saírem da Europa e irem para a América e para a Oceania. Porém, no pós-Segunda Guerra Mundial, a coisa começa a mudar um pouquinho, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, a gente percebe primeiro que os Estados Unidos, ele vai começar com aquele plano de ajuda econômica chamado de Plano Marshall. Basicamente, a Europa foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. O eixo geopolítico do mundo deixa de ser Europa e passa a ser Estados Unidos e União Soviética. E os Estados Unidos, ele começa a querer financiar, começa a querer influenciar os países da Europa. E começa a dar dinheiro, empréstimos para esses países reconstruírem o seu país, tá? Esses empréstimos eram conhecidos como Plano Marshall. Não podia investir em armas, não podia investir em exército. Aliás, dica, o que deixa a Europa hoje com o exército até hoje bastante fraco, tá? A Europa, ela depende muito da OTAN, que é o exército criado pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, porque não investiu muito em exército durante a Guerra Fria. Por estar debaixo da asa da OTAN, os Estados Unidos sempre garantiu o hard power, a influência geopolítica dos europeus. Até hoje a Europa é um exército fraco, relativamente fraco, tá? Mas enfim, a Europa pegou dinheiro desse Plano Marshall e começou a se reconstruir, com grande destaque aos países do centro-norte, os países temperados. Inglaterra, Alemanha, Países Baixos, França, o norte da Itália, tá? São regiões que eram muito mais ricas e receberam muito mais dinheiro dos Estados Unidos. Os países mediterrâneos, o sul da Itália, Grécia, Espanha, Portugal, são países muito mais pobres. Cara, eu, por exemplo, essa é uma coisa que tem que estar bem nítida na cabeça de vocês, tá? Eu já fui para a Itália. Quando eu fui para a Itália, eu desci em Roma e depois fui subindo. Aí passei por Nápoles, passei por Verona, passei por Milão, aí depois fui para a Suíça, depois fui para a França, depois terminei na Inglaterra, né? Foi meu passeio, entre aspas, pela Europa. Quando eu cheguei em Roma, por mais que a cidade seja muito bonita, muito bela, tal, eu falei, pô, mas isso aqui é Europa? Meio sujo, desorganizado, tal, mais ou menos, sabe? Claro, não, muito bonito, tá? Referências históricas, tal, beleza. A mesma coisa, Nápoles. Nápoles, galera, é uma cidade, assim, industrial, feia, parece uma, eu moro em São Paulo, né? Parece uma São Paulo um pouco mais feio mesmo, tá? Agora, quando a gente vai indo mais pro norte, chegou em Verona, chegou em Milão, por exemplo, aí, galera, perfeitinha a cidade, bonitinha e tal. Pô, Paris a mesma coisa, Londres a mesma coisa, né? São cidades referências. Zurique, por exemplo, né? São cidades lindas que a gente pega. Porque a Europa ela é muito dividida. O sul do continente europeu é uma região um pouco mais pobre, mais atrasada. Alguns analistas dizem que nem passou pela primeira Revolução Industrial ainda. Pô, a primeira Revolução Industrial estava concentrada no centro-norte do continente. Inglaterra, França, Flandres, né? Que é a Bélgica, etc. A Holanda, perdão. Bélgica. O sul do continente mais atrasado, mais subdesenvolvido. Até hoje isso é a realidade. E na época também. Então esses países mediterrâneos com menos oportunidade começam a mandar a população para esses países temperados. Na década de 50, 60 e 70, começa o processo de descolonização da África e da Ásia. Muito por conta, né? A Europa não tem mais interesse em manter as suas ex-colônias. Em 56 acontece a Conferência de Bandung, na Indonésia, que é uma conferência pensando que esses países ex-colônias, países de terceiro mundo, têm que conquistar a sua independência e começa pouco a pouco, né? Cada país num momento diferente. Fato é, galera, que essas ex-colônias vão se libertando das ex-metrópoles, mas a dependência política acaba. Só que a econômica e social não. Então essas ex-colônias começam a querer migrar em direção às ex-metrópoles. Por exemplo, a gente pega aqui o Maghreb, Líbia, Argélia, Tunísia, todos esses países foram colônias da França. Começa uma migração muito significativa do Maghreb em direção à França. Inclusive, para quem gosta de futebol, dois jogadores, craque mais ou menos, mas bom jogador, um craque e outro mais ou menos, né? Do futebol francês recente, eles não são nascidos da França, eles são argelinos. Pô, o Zidane, esse sim craque com toda certeza, e o Karim Benzema, né, do Real Madrid e tudo tal,
Pô, o cara é artilheiro, tá bem, mas não é o craque, né? Não é o craque. Ele é argelino também. Ele não é francês de fato. Ele é um argelino, tá bom? Ou então, por exemplo, da Índia em direção ao Reino Unido. As ex-colônias começam a migrar em direção às ex-metrópoles, tá? Hoje em dia, como que tá a situação, pessoal? A gente já discutiu um pouco na lousa passada, né? Mas ainda acontecem migrações intra-europeias. A Europa não é um continente homogêneo. Você pega o leste europeu, Bulgária, Romênia, Albânia, muito pobre, por exemplo, são regiões ainda, países muito pobres, herança também de um passado associado à União Soviética, pobreza, burocracia, atraso, de fato. Enquanto a Europa Ocidental, o centro-norte, é uma região bastante rica. Então a gente tem a migração do sul e do leste, principalmente depois do final da Guerra Fria, porque durante a Guerra Fria faziam parte do bloco socialista, obviamente não ia ter migração, né, tão significativa. Quando cai o Muro de Berlim, quando acaba a União Soviética, acaba a Guerra Fria, esse leste europeu, ele começa a migrar com muita força em direção à Europa Ocidental, tá? Obviamente, os europeus da Europa Ocidental não vão gostar tanto disso. Pensa, um romeno e um búlgaro, por exemplo, eles exigem salários e pagamentos muito menores do que a população da Europa Ocidental, do que um alemão, por exemplo, tá? Começa em direção ao centro-norte. E como eu falei para vocês, imigrantes ilegais e também os refugiados vindos da Ásia e da África, ou pela Turquia e Grécia, ou pela região do Mediterrâneo. Fato é, galera, que para tentar cuidar dessas questões, em 1985, a Europa define um acordo comum entre ela, chamado de Espaço Schengen. O que é isso, professor? É um espaço de livre circulação de pessoas, só que só entre os países que são signatários, só entre os países que assinaram esse acordo. E também para estabelecimento de controle de fronteiras maior. Ah, professor, tipo assim, todos os países da União Europeia fazem parte do espaço Schengen? Nem todos. Por exemplo, o Reino Unido nunca concordou com essa política migratória comum. Tá certo que o Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia, né, depois do Brexit e tal. Mas o Reino Unido nunca concordou. Então, o Reino Unido, por mais que estivesse na União Europeia à época, não assinou o espaço Schengen. Enquanto, por exemplo, Noruega e Suíça são países que não estão na União Europeia, mas fazem parte do espaço Schengen. O espaço Schengen é a livre circulação de pessoas e controle comum das fronteiras únicas, tá? Para tentar estabelecer um controle para conter os refugiados, imigrantes legais. Só que, claro, está sempre em xeque isso aqui. Por quê? Você pega países mais ricos, sei lá, a Alemanha. Pô, a Alemanha controla muito bem suas fronteiras, políticas e tal. Agora você pega países como Espanha, Itália, Grécia, são países que não necessariamente fiscalizam bem as suas fronteiras, mas como fazem parte do espaço Schengen, tem uma livre circulação de pessoas. Facilita a migração ilegal se você entra pela Itália e vai para a Alemanha, por exemplo. Então está sempre em discussão para saber como que a gente pode fortalecer esse espaço Schengen, criar um exército comum, por exemplo, um exército comum para defender as fronteiras comuns. Talvez seja feito, tá, no futuro. Mas fato é que o espaço Schengen, ele não levou em consideração e não colocou, por exemplo, vários países do leste europeu, por considerar, galera, que, de novo, né, eu não quero trabalhadores romenos e búlgaros vindo roubar os empregos dos alemães, e também tentou estabelecer uma política comum de migrações. Tranquilo? Então tá, pessoal, ó, tira um print aí. Falando um pouco agora, galera, sobre as questões econômicas da Europa, a gente tem aqui ó, o setor primário, que é o responsável pela extração de matéria-prima, né, da natureza, então agropecuária, mineração. Grande destaque, a agricultura, claro. Mineração já foi um pouco mais forte na época da União Europeia, não, perdão, da Revolução Industrial, né, com ferro, carvão, tudo tal, mas a Europa não é um continente com grandes recursos naturais. O extremo norte um pouquinho, né, de ferro, tal, a região dos escudos cristalinos, mas de fato não é um destaque do continente europeu. Quando a gente pega agricultura e pecuária, eu diria para vocês que, novamente, né, assim como qualquer região desenvolvida, pequena parcela do PIB e da PEA. Ah, entendi, professor. O professor falou que como pequena parcela do PIB da PEA está no setor primário, quer dizer que é uma agricultura muito ruim, né? Porque pouco dinheiro é gerado. PIB, Produto Interno Bruto, pouco dinheiro é gerado. E PEA quer dizer que pouca gente trabalha porque é ruim, né? Pelo contrário, lembra? Se o PIB ele é pequeno, é porque os outros setores eles são ainda mais desenvolvidos. E se a PEA é pequena, é porque geralmente é uma agricultura extremamente mecanizada, caracterizada pela mecanização. Então não exige um uso tão intensivo assim de mão de obra, tá? É um continente bastante desenvolvido, de novo. Altíssima produtividade. Se comparar com os países subdesenvolvidos, claro que a distribuição fundiária ela é melhorzinha,
mas também não é aquela distribuição fundiária boa. A gente tem hoje na Europa cerca de mais ou menos 90% das propriedades sendo pequenas propriedades, ou seja, predominam pequenas propriedades, só que elas ocupam só 25% do campo. Ou seja, é uma agricultura mal distribuída. Não se compara aos países subdesenvolvidos, né? Tipo, o Brasil é pior ainda. Mas a Europa também não tem uma boa distribuição fundiária. Aliás, é uma tendência natural do capitalismo. Quanto mais avança, mais aumenta avança, né, a concentração de renda, a tendência é uma desigualdade social no campo cada vez maior, tá bom? Outra marca bem forte, inclusive típica de qualquer país desenvolvido, é o forte protecionismo. Até para manter o que a gente vai chamar de segurança alimentar. Como assim, professor? Imaginem vocês, por exemplo, se a Europa ela perde toda a sua agricultura. Imagina uma pandemia, coronavírus. E aí, durante o coronavírus? Ninguém mais exporta alimentos. O continente vai morrer de fome? As pessoas vão morrer de fome? Ou entra numa guerra. A Europa entra em guerra, por exemplo, e não tem mais países que exportem alimentos para a Europa. Não tem como. Então, por mais que não seja um setor altamente rentável e produtivo, todo o continente, todo o país tem que manter pelo menos uma pequena parcela do PIB e da PE no setor primário, para a segurança alimentar, para garantir que em situações de calamidade, situações extremas, o seu país não morra de fome, tá? Essa é a ideia. Só que é uma agricultura que ela perde um pouco de competitividade com o Brasil, por exemplo. O Brasil tem soja mais barata, pecuária mais barata, milho mais barato. O Brasil é um país mais competitivo. Países subdesenvolvidos, né, eles são um pouco mais competitivos nesse sentido. Então, o que a Europa faz para não fazer com que os seus produtores, seus pecuaristas e agricultores vão à falência? Ela pratica o protecionismo, tanto tarifário, ou seja, subsídios agrícolas, o Estado europeu financia a compra de maquinários, equipamentos, sementes, insumos, ou não tarifários, que é o mais clássico, né? Então, tipo, por exemplo, ó, o caso mais clássico aqui, Brasil, o acordo Mercosul e União Europeia. Até uma dificuldade muito grande de ser assinado, por quê? Porque os países europeus alegam que o Brasil, ele desmata a Amazônia. E aí, como o Brasil desmata a Amazônia, a Europa não quer fazer uma livre circulação de produtos agrícolas com o Brasil para não incentivar o desmatamento da Amazônia. Ou então o Brasil, por exemplo, ele usa a mão de obra escrava. Ele prejudica comunidades indígenas e quilombolas para fazer suas plantações. E aqui eu não estou falando que é mentira, tá? De fato, o Brasil faz isso. Só que não é que os europeus estão preocupados com a Amazônia, estão preocupados... Nossa, o Macron, né, ele tem um carinho com os indígenas, com os quilombolas... Claro que não, né? Miguel, isso aí. É uma desculpinha que eles arranjam só para proteger os agricultores deles. Então isso é um protecionismo tarifário, quando envolve dinheiro, subsídios, barreiras alfandegárias, ou não tarifário, quando é uma desculpa ambiental, uma desculpa social, uma desculpa sanitária para impedir a compra desses alimentos. De novo, podem ser motivos plausíveis, mas não dá para acreditar que o Macron pensa, ou qualquer presidente aí pensa, por exemplo, nos quilombolas brasileiros, tá? Desculpa, Miguel, tá? Miguel. Então, um exemplo, né, é a dificuldade, por exemplo, de assinatura do acordo Mercosul e União Europeia, tá bom? Pensando um pouco mais na distribuição agrícola, então, na Europa. Eu divido com vocês em 3 regiões, como eu fiz, né? O norte, o centro e o sul. O norte, Escandinávia, tal, a gente tem uma agricultura bem fraquinha, até o rigor do clima atrapalha. Então, geralmente, a agricultura mais de alimentos está feito em estufas, bastante controlado. São países ricos, né? Tem tecnologia para conseguir fazer isso. Mas o grande destaque é uma pecuária extensiva, inclusive a criação de alces, exatamente a criação de alces, utilizando-se da tundra. Extensiva por quê? Porque não usa tanta tecnologia. A tundra é uma vegetação de musgos e líquens e funciona como alimento para essa pecuária, tá bom? Ou então, por exemplo, um pouco mais para o sul, mas ainda no norte, claro, a gente chega na taiga. A taiga, a madeira da taiga, a madeira dos pinheiros, dessa vegetação aciculi-foliada, ela é sensacional. Então você pega essa taiga e usa para fazer móveis, papel, celulose, uma extração mesmo, tá? Da natureza. Não é tão predatória porque, de novo, não é uma coisa assim, ó, que atividade econômica, precisamos disso para sobreviver. É mais uma atividade complementar, tá? Agora, o temperado e o Mediterrâneo, o sul, aí sim as atividades elas são mais intensivas, são mais intensas. A agricultura temperada, de novo, né, tá nos países mais ricos. É a região com relevo mais plano, os solos aqui eles são mais férteis, o clima é um clima temperado, que é um clima mais ameno, é mais favorável a série de produções diferentes, uma série de produções diferentes, tá? Então a agricultura é mais desenvolvida. Esse relevo mais plano facilita o transporte por meio de ferrovias, por meio de hidrovias, rodovias, facilita a mecanização, é mais fácil colocar maquinário do que numa região montanhosa, uma região planinha.
tem menos erosão, o solo fica mais fértil. Então o potencial natural ele é muito bom dessa região. Por isso, é a agricultura mais desenvolvida, além do que os países são mais ricos, claro. Os grandes destaques estão para os trigos e para os cereais. Por exemplo, pessoal, não sei vocês, mas dizem aí que um suco gaseificado de cevada da Bélgica, da Alemanha, faz muito sucesso por aí. Cerveja, tá? Cerveja faz muito sucesso por aí. O trigo também, né? Aveia, por exemplo, são grandes produções. Cereais geralmente são típicos de clima temperado, climas mais frios. A gente tem produção de batata. Batata, galera, é a base alimentar dos europeus. Geralmente o que o brasileiro come arroz e feijão, eles comem batata. Por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, né, é conhecido como por ter uma das piores culinárias do mundo. O prato típico deles lá é o fish and chips, ou seja, peixe e batata, que basicamente é a base da alimentação dos ingleses. E também muito bacon, tá? Tudo muito gorduroso assim. Beterraba não é uma grande produção. Eu só coloquei aqui por ser um diferencial. Os europeus, de maneira geral, eles usam a beterraba para produzir o etanol deles. O Brasil utiliza a cana, Estados Unidos utiliza o milho e a Europa utiliza a beterraba, que é o menos produtivo de todos. E pecuária. Diversos tipos de pecuária, tá? De caprinos, de ovinos, bovino, tudo nessa região central. Lembrando que o gado ele não pode ficar numa região muito íngreme, geralmente. Porque se ele sobe e desce o relevo, a carne fica dura, fica musculosa. A parte central da França é perfeita nesse sentido, justamente porque ela é mais planinha, tá bom? O grande destaque da agricultura é a França. Tanto que toda vez que a gente vê brigas envolvendo Brasil e União Europeia por conta desse protecionismo, geralmente é entre Brasil e França. Claro que assim, né, o Bolsonaro ter xingado a mulher do Macron de feia pode não ter ajudado as relações. Mas, de fato, Que beleza, né? São chefes de Estado sensacionais, né? Enfim. Mas, mesmo independente, né, de questão de governo e tal, é natural, pessoal, que as relações não sejam muito boas, porque a França, por ser a agricultura mais produtiva, mais responsável por abastecer o continente europeu, não quer uma concorrência com países subdesenvolvidos. Então vai ser o país que vai mais proteger a sua agropecuária local. Tá bom? Já quando a gente pega a zona mediterrânea, que é o sul da Europa, aí grande destaque, pessoal, percebam, né? Tudo que aqui tem de facilidade, aqui tem dificuldade do aspecto natural. O sul da Europa, dobramentos modernos, relevo montanhoso, Alpes, Pirineus, Apeninos, etc. Ao mesmo tempo, é um clima que, por ser uma região mediterrânea, é muito seca no período de verão. Lembra dos ventos que vêm do Saara, atravessam o Mediterrâneo e causam seca no sul da Europa no verão. Então, é um clima muito inóspito. Poucas produções conseguem dar certo. Aqui, geralmente, grandes latifúndios, uma agricultura mais industrial, uma agroindústria, uma coisa mais de agricultura patronal, grandes propriedades produtivas. Aqui, geralmente, é uma propriedade menorzinha, uma coisa mais familiar, uma coisa menos intensiva em tecnologia, mais conservadora, uma agricultura, uma pecuária mais tradicional, tá? Os grandes destaques, produção de uvas e azeitonas e a criação de caprinos. Aliás, dica para vocês, toda a região mediterrânea tem a tendência de ser boa produtora de vinhos e azeitonas, azeites e vinhos. Por exemplo, na Europa, vinho italiano, vinho francês, vinho português, vinho grego, falei, né, português, espanhol, por exemplo. Toda a região sul da Europa são grandes destaques. Toda a região mediterrânea, clima quente e seco no período de verão, é ótimo para a produção de uvas, consequentemente, os melhores vinhos do mundo. Beleza? Tira o print aí, pessoal. Pegando então, pessoal, como referência o setor secundário agora, primário já foi, né? O secundário. O setor secundário é a indústria. A indústria, ela tem, assim, total relação com o continente europeu, galera. Acho que isso é mais que óbvio, né? A história da Europa, ela não pode ser dissociada da história das revoluções industriais, inclusive, tá bom? Se a gente pegar, por exemplo, como referência, a Inglaterra é chamado de o berço da Revolução Industrial. Claro, da primeira aqui, né? Da primeira Revolução Industrial. Professor, mas por quê? Inúmeros motivos, né? Já tinha um acúmulo de capitais, a Inglaterra é uma região que tem bastante ferro e bastante carvão mineral também, que eram matérias-primas, lã também, né, bastante importante. A política dos cercamentos, que teve ali a questão da propriedade da terra, um princípio mais liberal, um pouco mais burguês, de crescimento econômico. E, claro, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que foram as primeiras revoluções da história que conseguiram tirar um pouco do poder dos reis e colocar um pouco o poder na mão da burguesia.
uma burguesia mais urbana e industrial, uma burguesia que queria um pouco mais de ascensão econômica, né? Então você tira aquele rei, que é aquele cara chato, burocrático, cobra impostos, atrapalha o crescimento econômico e coloca no comando do país uma burguesia liberal, liberalismo econômico, liberalismo político. É óbvio que isso vai trazer sucesso econômico, claro, de crescimento, né? Aumento da desigualdade social também causou, com toda certeza, mas o sucesso econômico pensando na primeira revolução industrial. Então, algumas cidades, por exemplo, Manchester, Birmingham, foram referências dessa primeira onda de crescimento da primeira revolução industrial. A Inglaterra foi a pioneira, claro, e se a gente pegar o mapa, era quase como se fosse se espalhando a partir de Londres, né, a partir da Inglaterra, para outras regiões. Foi ali para a França, depois para a região da Prússia, não existia a Alemanha ainda, né, mas para regiões onde hoje seria a Alemanha, Países Baixos, região da Bélgica, depois um pouquinho mais, né, até o sul ali, o norte da Itália. Então todas essas regiões, elas foram se desenvolvendo. E aí, claro, o século XIX, ele teve super importância porque a partir das hidrovias, principalmente da região central da Europa, lembra que o centro da Europa é uma região plana e tem todos aqueles rios navegáveis. O rio Sena, o rio Tâmisa, o rio Danúbio, o rio Volga, né, um pouco mais para a Rússia, etc. O rio Danúbio, por exemplo, aliás, perdão, o rio Reno, por exemplo, ele corta, pessoal, quase desde o mar Mediterrâneo até a regiãozinha do Porto de Roterdã, passando pelas regiões mais ricas da Europa. É óbvio que isso serviu como um eixo de desenvolvimento industrial. Todos os países cortados por esse rio são extremamente desenvolvidos, extremamente ricos e, claro, foram pioneiros aí também da chamada Segunda Revolução Industrial. Então, as hidrovias, as ferrovias, agora com o advento inclusive da eletricidade, ferrovias muitas vezes eletrificadas. Pode ser meio de carvão? Claro que pode, mas ferrovias eletrificadas, as siderúrgicas, agora eu consigo fazer metais pesados, produzir aço. Isso tudo serviu como base para a expansão da indústria na Europa, tá? Inclusive vindo depois, já no final do século XIX, com a chamada Segunda Revolução Industrial. A Inglaterra não foi mais a liderança da Segunda Revolução Industrial. Agora, de novo, né, essa região do rio Reno, a região da Prússia, né, que hoje é a Alemanha, já passa a ser o ponto mais importante, economicamente pelo menos, do continente europeu. Tá bom? Já no século XX, as principais inovações, o advento da petroquímica, muita gente associa, inclusive, que a Segunda Revolução Industrial não é a revolução só do motor a combustão, das automobilísticas, é a revolução do petróleo, porque você começa o petróleo sendo utilizado em larga escala, como combustível, matéria-prima para plásticos, borrachas. Então o papel das petroquímicas, ele passa a ser bastante significativo. E a indústria química, petroquímica, também passa a ser bem importante. De novo, quem é a principal liderança nesse quesito? É a Alemanha. Pô, a química fina, produção industrial de ponta, até hoje a Alemanha tem grande destaque. E, de novo, a regiãozinha do Vale do Ruhr. Tá bom? As automobilísticas, né, a Segunda Revolução Industrial, também foi a revolução das automobilísticas, e aí começa a se desenvolver uma indústria muito mais próxima dos centros consumidores. Percebam como os fatores locacionais eles vão sendo alterados. Antigamente, por exemplo, o principal fator locacional para você colocar uma indústria era o quê? A presença, por exemplo, de uma rede de transporte, a presença de matéria-prima, isso é o fator mais relevante. Hoje em dia, né, e no século XX também, o principal fator locacional muitas vezes não é a quantidade de matéria-prima. Claro que é importante que tenha, mas se não tiver, menos mal. O que é mais importante? É estar inserido no local que tem uma boa rede de distribuição, que tem centro de comunicação eficiente, uma boa qualidade de internet, comunicação, eu consigo falar com vários lugares ao mesmo tempo, pô, isso é super importante. E está próximo dos centros consumidores. E aí, as principais cidades começam a se formar, e as indústrias também, próximo desses polos urbanos e industriais. É parecido com o que aconteceu no Brasil, por exemplo. São Paulo foi o berço da principal revolução industrial brasileira, porque São Paulo era a região mais rica, acúmulo de capital, mercado consumidor, rede de transporte, e é justamente isso que acontece também na Europa no século XX. Então, cidades como Londres, Paris, Milão, na Alemanha, por exemplo, Colônia passa a ser uma região de bastante destaque, Essen, na Alemanha também, são cidades que vão começar a ter bastante destaque na produção industrial, tá? Só que, após assim, década de 80, década de 90, o mundo ele passa por uma mudança. Hoje em dia, a gente não está mais no capitalismo industrial. Não faz mais sentido eu falar para vocês que a região mais rica do mundo vai ser aquela que tiver a maior produção industrial. Mentira, pessoal. Hoje em dia, a indústria está se desconcentrando, buscando lugares mais baratos.
Por exemplo, você pega uma indústria americana. A indústria americana não necessariamente ela quer produzir nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos o custo de produção é maior, o aluguel é mais caro, a mão de obra é mais qualificada, as leis ambientais são mais rígidas e melhor fiscalizadas. Então hoje a indústria, ela busca lugares alternativos, ela busca lugares mais baratos para se produzir. Imagina você na Europa, acostumada com esse welfare state, com esse estado de bem-estar social, pesadão, muitas leis trabalhistas. Pô, o que a indústria vai fazer na Europa? É caríssimo produzir lá. Então você ainda tem algumas indústrias de ponta que se utilizam da mão de obra qualificada. A Alemanha, por exemplo, de novo, né, é uma referência, o norte da Itália, algumas indústrias na França. Mas o que uma indústria vai fazer, por exemplo, na Espanha, Portugal? Nada contra esses países, mas são países que não têm uma forte... Nunca tiveram. Imagina hoje, então. São países que estão parados do ponto de vista de atração dessas indústrias. São países que não inovam, que não produzem grandes tecnologias e ainda têm um altíssimo custo de produção. Então hoje a Europa passa pelo quê? Por um processo de desconcentração industrial. Por conta, a gente já discutiu aqui no curso, né? Das rugosidades. O que é rugosidade, professor? É tudo aquilo que dificulta. Por exemplo, essa lousa aqui é lisa, então eu passo a mão, ó, vai facinho. Se essa lousa fosse rugosa, eu teria dificuldade em passar o dedo. Tá travancando, tá dificultando. É o que eu falei para vocês. Trânsito, custo da terra, mão de obra muito cara, custo da terra muito elevado. Enfim, esses processos encarecem, tornam rugosidades, criam rugosidades, coisas que atrapalham o desenvolvimento industrial. E a gente pode citar também outra característica muito forte, além dessa desconcentração industrial, é a forte dependência da própria União Europeia, tá? O pouco de indústria que você tem na Europa, geralmente é voltado para a própria União Europeia, o que é bom por um lado, porque está próximo, etc., mas revela também uma forte dependência. Foi um baque muito grande, por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia, tanto para a União Europeia quanto para o Reino Unido. Porque o Reino Unido, para vocês terem uma noção, mais de 60% das exportações do Reino Unido eram voltadas para a União Europeia. E a União Europeia também tinha uma forte dependência em relação ao mercado do Reino Unido. É uma interdependência muito forte que eles têm dentro do próprio bloco. Mais ou menos 75% de todo o comércio. Então hoje, essas duas características, desconcentra, o que, ponto importante também. Entendi, o Ricardo falou que como está desconcentrando, os países estão ficando pobres. Não necessariamente. Pensa no caso de São Paulo. São Paulo desconcentrou a indústria. São Paulo é pobre hoje? Não. Por quê? Porque hoje a gente não está mais no capitalismo industrial. É o capitalismo financeiro e informacional. Ou seja, ter a sede, ter o banco, produzir royalties, produzir valor, conhecimento. Isso é a parte mais relevante do capitalismo. Não a parte da produção industrial. Claro que é legal, né? Ter a indústria, gerar emprego e tal. Mas a sede, o banco, a bolsa de valores, o capital financeiro é muito mais rentável do que o capital fixo, do que a produção industrial, a coisa concreta ali, tá bom? Então hoje essa desconcentração industrial e essa alta dependência da União Europeia. Beleza? Tira um print aí, pessoal. Partindo então, pessoal, agora para as questões um pouco mais atuais, geopoliticamente falando, a Europa tem 3 pontos aqui que eu acho que merecem seu destaque, tá? Além dos que a gente já comentou na aula, obviamente. Primeiro, que é a questão energética e a própria questão ambiental. A Europa praticamente dizimou as suas florestas, isso é fato, e a Europa ainda hoje mantém uma energia, uma matriz energética muito dependente de combustíveis fósseis, tá? Claro, quanto mais urbano e industrial, mais combustível você gasta, gasolina, diesel, etc., né? Até mesmo as ferrovias, muitas vezes utilizadas a carvão mineral. Mas mesmo para a produção de energia elétrica, ainda se utiliza bastante de termoelétricas, que queima combustível fóssil para a geração de energia. Mas a Europa, ela prometeu, principalmente os seus líderes aí, né? Angela Merkel, Macron e tal, que estão, enfim, né? Mas um compromisso em tentar atingir a chamada neutralidade de carbono. O que seria essa neutralidade de carbono? É a mesma quantidade de carbono que eu emitir para a atmosfera, vai ser a quantidade de carbono que eu vou absorver da atmosfera. E para conseguir fazer isso, métodos sustentáveis, pelo menos está sendo pensado, né, estão sendo explorados, tentando fazer, métodos sustentáveis de produção de energia. Mudança da matriz energética, uma matriz mais limpa. A Europa, ela tem essa pegada um pouco mais ambientalista, pelo menos vem apresentando nos últimos anos. Por exemplo, em relação à saúde das pessoas. Vários países, por exemplo a Noruega, vem tentando fazer só uma alimentação de produtos orgânicos e não mais com uso de pesticidas, enfim, né, coisas que podem fazer mal
para a saúde dos seres humanos. Pô, uma ideia que parece interessante ao menos, né? E também a mudança na matriz energética, por exemplo. Também a Alemanha, a Noruega são países que já se comprometeram, daqui décadas, eliminar qualquer uso, por exemplo, de carros que sejam motor a combustão e ter somente carros elétricos. Só que aí fica o meu questionamento, né? Claro, quando a gente... Perdão, pessoal. Tava segurando aqui, ó. Quando a gente fala de carros elétricos, o carro elétrico vai ter que gerar, né? Vai ter que abastecer na tomada, uma tomada entre aspas. Não adianta nada você ter um carro elétrico e não ser a gasolina, se para gerar energia elétrica você queima petróleo. Pô, concorda? Olha a diferença, né? Quando você abastece com gasolina, você pega o petróleo, refina, vira gasolina e coloca a gasolina no seu carro. Quando você faz um carro elétrico, você, através de uma termoelétrica, né? Uma termoelétrica queima petróleo, esse petróleo transforma em energia elétrica e a energia elétrica transforma no que vai abastecer seu carro. Ou seja, você até tem um gasto energético maior no meio do caminho. Então não adianta ter carros movidos a energia elétrica se você ainda tem uma matriz energética de energia elétrica dependente de combustíveis fósseis. O que você pode fazer é amenizar um pouco a poluição das áreas mais centrais, mas o total de carbono emitido para a atmosfera, ou seja, a consequência para o aquecimento global, ela vai ser exatamente a mesma, não tem diferença, tá? Então, a Europa vai ter que dar conta de mudar essas termoelétricas e a França, né, qual caso exceção que eu vou falar logo menos. Só que a Europa, de novo, não está numa situação confortável economicamente. A Europa hoje está numa estagnação econômica. De novo, né, o bem-estar social, altos gastos públicos, aumento da expectativa de vida das pessoas. Ou seja, o custo do Estado europeu é muito grande. Será que a Europa realmente vai conseguir desenvolver políticas públicas para fazer essa alteração? De maneira geral, a gente percebe que sempre que você coloca questões ambientais e questões sociais, as questões econômicas elas acabam falando mais alto. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês se lembrem da manifestação dos chamados coletes amarelos. Pô, Macron anunciou que ele ia criar um imposto em cima do combustível para angariar um fundo para mudar a matriz energética francesa. A população falou o quê? Eu, pobre, aumento do custo e tal, vou ter que pagar mais imposto para as questões ambientais? Dane-se questão ambiental, eu quero redução no preço do combustível. Aí as pessoas pegaram os coletes amarelos que estavam em seus carros. Na França, o colete amarelo é tipo um item de segurança. Vai, que nem se fosse um hidrante aqui no carro, vai, aqui no Brasil. Todo carro tem que ter hidrante para se pegar fogo. Lá na França, o colete amarelo, ele é um item de segurança, porque, sei lá, seu carro quebra no meio da rua. Aí você coloca o colete amarelo à noite, aí você fica visível, ninguém vai te atropelar. Mais ou menos essa ideia. Pô, os franceses pegaram os coletes amarelos e saíram às ruas para manifestar. Tacaram fogo na Champs-Élysées. Aliás, vocês reparam que francês adora tacar fogo na Champs-Élysées, né? Sempre. Enfim. Tacaram fogo na Champs-Élysées, quebradeira geral, teve que voltar atrás. De novo, a questão ambiental, ela acaba tendo muito menos peso frente a uma sociedade do que as questões socioeconômicas, tá bom? Talvez uma exceção a tudo isso, Portugal está investindo bastante em energia eólica. A França, por exemplo, é o único país ali, né? Um dos únicos, aliás, do mundo, que tem uma dependência muito grande de termonucleares. A França, mais de 70% de toda a sua matriz energética é só de termonucleares, energia nuclear, de fato, tá? Que é uma energia não renovável, mas também que não emite gases de efeito estufa. Talvez seja um princípio, um caminho, não sei. Desde o acidente de Fukushima no Japão, os países da Europa estão tentando se comprometer a reduzir esse tipo de energia, né? O mundo, aliás, desde o acidente de Fukushima, vem regredindo um pouco nessa questão energético-nuclear, tá bom? Outro ponto importante, aí já um pouco mais geopoliticamente falando. Professor, beleza, termoelétrica. Mas termoelétrica é com combustível fóssil, não é? É. A Europa tem combustível fóssil? Tem um pouquinho de carvão, quase tudo utilizado desde a Revolução Industrial, e tem um pouquinho de petróleo no Mar do Norte, né? Lembra que eu falei? Inglaterra, Noruega, tudo tal. Mas, de fato, não é um continente que tem muitos combustíveis fósseis. Então ela é obrigada a importar isso. E importa, sabe de quem? Pois é, pessoal, dos russos. A Rússia abastece a Europa tanto com gás natural como com petróleo, através de seus oleodutos e dos seus gasodutos. Só que a Europa e a União Europeia não são, assim, flor que se cheirem, não são grandes aliados geopolíticos. Hoje no mundo, a gente tem claramente dois eixos. O eixo China e Rússia, que é o eixo oriental, e o eixo União Europeia e Estados Unidos. Então, toda vez que geopoliticamente alguma coisa começa a dar ruim entre os dois países, por exemplo, claramente hoje a gente tem a Rússia avançando para cima da região leste ucraniana, que é uma região de maioria russa, enquanto a União Europeia deseja a entrada da Ucrânia para a União Europeia, então existe um embate ali na Ucrânia. Um embate entre OTAN, União Europeia e Rússia com as suas tropas ali.
Pô, beleza, por que isso não chega às vias de fato? Concorda que a Rússia, ela tem a Europa nas mãos? Se a Rússia quiser cortar o fornecimento de gás e o fornecimento de petróleo, a União Europeia para. A Europa literalmente para. Ela depende muito do gás natural russo e dos oleodutos da Rússia também. A grande questão, né? Professor, e a União Europeia não sabe disso? Claro que sabe. E ela está tentando hoje fazer uma nova diversificação, buscar novos mercados. Mas, por exemplo, quando eu falo para vocês, poxa, vamos pegar então gasodutos do Oriente Médio. Vai passar por onde? Pela Turquia? Pelo Iraque? Pelo Irã? Pela Síria? O Síria é o meio do Oriente Médio. Difícil, né? São países que não convergem geopoliticamente. Então, a procura por esses novos gasodutos, oleodutos, passa muito também da influência da Rússia, que não quer que a União Europeia construa novos mercados. Obviamente, a Rússia quer que a União Europeia continue dependendo do seu gás natural, dos seus oleodutos, então faz pressão para que Irã, Síria, que são países aliados da Rússia, não façam acordos com a União Europeia, né? Faz todo sentido economicamente para a Rússia. Beleza? Outra coisa, vem se falando na Europa que é necessário aumentar o hard power. Professor, o que é o hard power? Em geopolítica, temos 3 formas de influência. A influência econômica e cultural, que é o soft power. Então, por exemplo, bancos, moedas, produção de conhecimento, etc. Ou cultural, através das marcas, produção cultural, cinema, música. Isso é o soft power. É a maneira que você influencia de maneira leve, de maneira macia, né? O soft. E o hard power, que é a influência militar. Pô, a União Europeia, a Europa de maneira geral, ela sempre dependeu muito do exército da OTAN, que é o exército liderado pelos Estados Unidos. Durante toda a Guerra Fria, teve debaixo da asa da OTAN. Hoje em dia, a Europa, quando quer realizar exercícios militares, quer influenciar, quer invadir, fazer algum tipo de ação militar, precisa dos Estados Unidos. Cara, isso não é legal para ninguém. Por mais que Estados Unidos e União Europeia hoje converjam geopoliticamente, haja convergência geopolítica, não dá para você depender do seu exército de outra nação, né? Você tem que ser autônomo. Então a União Europeia está percebendo isso e pleiteia, inclusive, a formação de um exército único, o exército único da União Europeia, coisa que o Reino Unido não queria e foi um dos principais embates para a saída do Reino Unido do bloco. O Reino Unido nunca gostou muito, né, dessa ideia de um mega país, um exército único, uma comissão europeia, um parlamento europeu. Então, inclusive esse hard power do continente como um todo não agradava o Reino Unido. Mas hoje, alguns países como Alemanha e França veem com bons olhos. Vai rolar? Não sei. Cena dos próximos capítulos, tá bom? E por fim, os movimentos separatistas. Sim, galera, temos movimentos separatistas na Europa. Vários, tá? Eu peguei para vocês aqui nos 3 países onde isso é mais significativo. Mas tem pequenos movimentos separatistas na França, em Portugal, na Espanha tem vários, né? Eu peguei 2 aqui que são os principais. Quais são esses 3 aí que podem aparecer na sua prova? Lembrando que esse é da Europa Ocidental, hein? Europa Oriental depois. Da Europa Ocidental, a gente pode colocar na Espanha País Basco e Catalunha. A Espanha, quando foi formada, ela foi formada por meio de uma série de reinos diferentes, né? Navarra, Andorra, Andaluzia, País Basco, Catalunha, e foi uma união meio forçada. Dessa união, praticamente toda a Espanha, ela sempre se voltou um pouco mais para a questão marítima, etc., enquanto o País Basco e a Catalunha, até pela localização, em continuidade ali com a França, uma parte um pouco mais continental, o comércio um pouco mais terrestre. Então, os costumes eles são diferentes, a língua falada é diferente, as atividades econômicas são completamente diferentes. Pô, esses reinos, essas províncias, o País Basco e a Catalunha, eles não se sentem de fato espanhóis, tá? Você pega, por exemplo, o País Basco, a língua é diferente, né? Existe um ensino diferente, a Catalunha é exatamente a mesma coisa. Eu que amo futebol, posso trazer como referência para vocês. Você pega, por exemplo, o time da Catalunha, o Barcelona. O lema do Barcelona é "Más que o clube, uma nación", ou seja, a nação catalã. O Pep Guardiola, galera, constantemente é punido pela FIFA porque ele vai com uma fitinha lá apoiando a independência da Catalunha. Os catalães não se sentem espanhóis. O País Basco tem ali o Atlético de Bilbao, né, que durante muito tempo só aceitou jogadores do País Basco. E, aliás, quando vai jogar tipo Barcelona e Real Madrid, por que é um clássico tão importante? Porque além de ter, né, 2 times bilionários, etc., eu estou falando para vocês de 2 times que representam pensamentos diferentes. Madrid, durante a Guerra Civil Espanhola, oprimiu as outras nações, oprimiu as outras províncias. Inclusive, o Real Madrid foi utilizado pelo general Franco como máquina de construção de um nacionalismo, enquanto o Barcelona era resistência a essa ofensiva do fascismo espanhol, que era o franquismo, tudo tal. Então há uma disputa histórica, inclusive, entre esses 2 times. O Atlético de Bilbao não tem todo o poder do Barcelona, claro, mas é mais ou menos a mesma ideia.
é a resistência do povo basco frente a Madrid, tá? Hoje a Espanha, ela dá relativa autonomia para essas províncias porque sabe que tanto o País Basco como Catalunha são duas das províncias mais ricas do território e perder eles seria extremamente complicado. Pois a Espanha é um dos países que fazem parte dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Spain. Esse Spain, por quê? Porque PIG, porque é um país que está atolado na lama, não consegue recuperar o crescimento econômico, um estado pesado, pouco dinâmico, produz pouca tecnologia. Então, se perder ainda duas das províncias mais ricas, é extremamente perigoso. O ETA significa Pátria Basca e Liberdade, em basco, claro, né? Hoje, já não é mais um grupo terrorista, mas durante muito tempo atacou Madrid pedindo pela sua separação, e a Catalunha constantemente realiza plebiscitos. Plebiscitos a favor do separatismo. Inclusive no último plebiscito, o sim pelo separatismo venceu, só que a Espanha não reconheceu esse movimento como oficial, desceu a pancada em todo mundo, prendeu os líderes do movimento separatista e a Catalunha continua pertencente à Espanha. Mas esteja bem claro, é difícil falar hoje em unidade territorial espanhola. Existem várias Espanhas dentro de uma única Espanha. Inclusive na final da Copa do Mundo, entre Espanha e Holanda de 2014, se eu não me engano, ou 2010, um dos dois? Não, 2014 não, foi da Alemanha, né? 2010, tanto País Basco como Catalunha, eles torceram para propositor, que agora eu esqueci quem era, galera, tá? Ó que ótima memória, né? Mas a Espanha acabou vencendo, lembra até o gol foi do Iniesta, mas os bascos e os catalães, eles estavam torcendo para outra seleção, tá bom? Era a França? Não lembro exatamente, beleza? Quando a gente fala da Bélgica, a Bélgica é um país, galera, também bastante dividido. Se você pega o norte da Bélgica, chamada região de Flandres, sempre foi muito mais rica até o século XVII. Pô, expansão. Quando a gente fala do declínio de Portugal e Espanha nas grandes navegações, antes de surgir a Inglaterra, a região de Flandres começa a ficar mais significativa, tá? Aqui, de forte influência holandesa dos Países Baixos. Mas o sul da Bélgica é a região da Valônia, de influência um pouco mais francesa. Fato é, galera, que embora o passado ele tenha dado muito mais perspectiva para Flandres, a Valônia, ao longo do século XIX e XX, acabou se desenvolvendo muito mais. É uma região hoje mais rica e é uma região que hoje, dessa descendência francesa de língua francesa, consegue influenciar mais o território. Inclusive, a língua oficial da Bélgica é a língua francesa, embora parte da população ainda fale holandês, né? Ainda fale aí a língua de Flandres. Ou seja, galera, qual que é a questão? Existe hoje Flandres, considerando que eles são menos requisitados pelo Estado, dão menos atenção, etc. Inclusive a capital, que é Bruxelas, é uma capital completamente dividida. Cogitou-se já, inclusive, tornar Bruxelas uma capital independente, a capital da União Europeia, de fato, tá? Mas com a administração da própria União Europeia, para tentar tirar um pouco desse peso da disputa entre Valônia e Flandres. Não é algo que vai causar um separatismo, alguma guerra civil, isso já foi muito mais forte no passado. Mas saiba que ainda hoje existe uma certa rivalidade étnica e cultural entre o sul da Bélgica, a Valônia, e o norte da Bélgica, que é a região de Flandres. Tranquilo? E para a gente finalizar, o próprio Reino Unido, que a gente já discutiu um pouquinho. Mas o Reino Unido, lembrando, é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Ulster, também conhecido como Irlanda do Norte. De verdade, ninguém gosta muito dos ingleses, tá? É o cara meio metidão, se acha superior só porque é mais populoso, mais rico. Então a Escócia sempre teve um certo movimento separatista. Inclusive em 2014 fez um plebiscito, e nesse plebiscito 52% votou não, ou seja, 48% votou sim. Queremos nos separar do Reino Unido. Perdeu. Agora, com o Brexit, que já rolou, a Escócia, ela não se sente pertencente ao Reino Unido, ela queria pertencer à União Europeia e pode ser votado um novo separatismo, um novo plebiscito, para saber se a Escócia vai se separar ou não do Reino Unido. Se ela se separar, possivelmente ela vai voltar a integrar a União Europeia, tá bom? E outro ponto importante é a própria Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, ela pertence à Ilha da Irlanda e faz fronteira com a Irlanda do Sul, claro, tá? Só que a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. Existem movimentos ali que querem anexação, a saída da Irlanda do Norte frente ao Reino Unido e a anexação frente à Irlanda do Sul, para formar um único país, o país Irlanda. Inclusive,
lembra que eu falei, né? O Reino Unido, ele é de maioria protestante, a Irlanda do Sul é de maioria católica. Existe uma minoria católica no norte da Irlanda, na Irlanda do Norte, chamada de IRA, que é o Exército Revolucionário Iraniano, tá? Irish Revolutionary Army, ó. Que eles querem o quê, pessoal? De novo, né? A anexação da Irlanda, formar uma única Irlanda, a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido. Foi muito forte nos anos 70, nos anos 80, até os anos 90, enfraqueceu, mas, de novo, recentemente, com o Brexit rolando, a Irlanda do Norte, em conjunto com a Escócia, votaram não, a gente não quer sair, tá? Só que como a Inglaterra é muito mais populosa e o País de Gales também ajudou a Inglaterra, o Reino Unido como um todo foi obrigado a sair do bloco. Então hoje, com a Irlanda do Norte não querendo participar do Brexit e tal, muito possivelmente vai votar um movimento, ou então até fazer algum tipo de guerrilha. O IRA dizem que está atuando novamente na região para forçar um separatismo frente ao Reino Unido, uma reanexação, uma junção das Irlandas novamente, formar um único país seria a Irlanda, e a Irlanda, sim, continuar pertencente à União Europeia. Beleza, pessoal? Dúvidas aí? Então tá, ó. Tira aquele print, por favor. Espero que vocês tenham curtido a aula, tenham aprendido. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.